Aleluia. Hoje o culto vai ser bem longo. É bem que os irmãos estão acostumados. Eu acredito que eu não esqueci nada. No final nós vamos ceiar. Amém? Vamos orar pela nossa palavra. Pai, eu invoco o Espírito Santo, a tua bênção nessa palavra. Declaro, Senhor, que o ambiente está liberado, os céus estão abertos. Espírito Santo, eu peço revelação, eu peço sabedoria na minha vida, ó Deus, para expressar Cristo, mas eu também peço revelação e sabedoria, Senhor, para que cada um aqui possa conhecer o Senhor. Que o Senhor seja expresso hoje pela pregação do Evangelho, em nome de Jesus. Que o Senhor seja glorificado, que o seu nome seja exaltado, seja engrandecido. Que ao final dessa palavra todos, Senhor, possam ter recebido mais de Ti. Cristo em nós seja formado, a esperança da glória seja formada nos nossos corações. Mas que também, Senhor, todos saiam daqui com uma expectativa das coisas impossíveis. Oh Deus, eu creio, eu peço, eu abençoo em nome de Jesus. Amém. Abra a Bíblia lá no livro de Jeremias, capítulo 29, verso 11. Aleluia. Semana que vem nós vamos orar pelos irmãos que estão sendo enviados para as casas de paz. Amém? E nós vamos orar também pelo projeto das células de criança, da Rede Kids, que é o Amado Coração. Já está para orar, já estou para orar tem 3 semanas. Estou devedor. Mas vai dar certo semana que vem. Amém? Porque as irmãs também estão sendo enviadas, né, no projeto. Aleluia, e as crianças também estão sendo enviadas, né? Jeremias 29, verso 11. Aleluia, vou ler desse lado ali, que aquilo ali está meio torto. Eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Fala, aleluia. O Senhor está dizendo aqui que o pensamento dele é só Ele que sabe. Não fica imaginando coisas que Deus está pensando a seu respeito. Não fica ouvindo condenações e acusações. Não fica achando que Deus tem pensamentos ruins. Ele está dizendo, eu que sei. E Ele diz que pensamento que é. Pensamentos de paz e não de mal. Para dar para você o que você tem desejado no seu coração. Diga aleluia. Fala, obrigado, Jesus. Se eu estivesse no Velho Testamento agora, eu diria para você, você vai ter que obedecer os mandamentos de Deus para essa promessa se cumprir na sua vida. Então, para que você receba essa promessa como um cumprimento, obedeça toda a lei de Deus, tendo cuidado de não desviar nem para a direita nem para a esquerda. Obedeça em tudo. Quem diz amém? Mas como nós estamos na nova aliança, e hoje é dia de ceia, é dia de nós lembrarmos da nova aliança, então eu tenho que te dizer que para você desfrutar dessa promessa e receber na sua vida essa paz que Deus está pensando a seu favor, e também receber esse fim que você está desejando, basta você entrar na nova aliança, crendo com o coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele se fez homem, morreu na cruz no nosso lugar, se entregou pelos nossos pecados e ressuscitou ao 3º dia. Crendo com o coração, confessando com a boca, você passa a ter direito dessa promessa. Diga aleluia. Mas o Senhor diz que crendo e batizando, você passa não a ter apenas direito, mas a usufruir da nova aliança. Diga amém. Você tem direito da nova aliança porque está no Novo Testamento, que é o nosso testamento, o testamento da igreja que Deus deixou para nós. É um direito nosso, a nova aliança. Basta crer em Jesus e confessar que Ele é o Senhor da sua vida. Então é seu direito, independente da sua obra, da sua performance, do seu desempenho. Porém, muitos irmãos não desfrutam dessas grandes bênçãos que estão contidas dentro do Novo Testamento, da nova aliança, dentro da palavra de Deus, dentro do Evangelho. Eles não desfrutam
e acabam vivendo uma vida cristã que não expressa Cristo, que não expressa a nova aliança, não tem uma expressão de vitória, de abundância, de cura, de milagre. Então o Senhor diz um caminho, tem que crer e ser batizado. Se você ainda não é batizado, tem que preparar o seu coração para isso. Não foi num encontro, não é batizado. Prepara o seu coração, dia 21 de novembro, vai ter o batismo. É a porta de entrada para usufruir das bênçãos da nova aliança. Diga amém. 21 de novembro, então, vai ser uma grande festa. Mas, você tem que preparar, né? Porque não adianta falar que quer batizar e não preparar para até lá, para estar lá. Então, tudo que está embaraçado no meio do caminho, seu líder vai te ajudar, vai desembaraçar, e até lá você vai estar entrando por essa porta. Amém? E aí acontecem algumas coisas quando você entra para essa porta. Algumas promessas começam a ser entregues, passa a ser um direito que você adquiriu, você apropriou. E uma delas, que eu quero falar nessa noite, é a ceia do Senhor, que é um direito maravilhoso, mas também é algo poderoso, é uma forma de manifestação de poder que Jesus nos deu, e você pode entrar nele através da sua fé em Cristo e do batismo, crendo e sendo batizado. Diga amém. Amém. Mas se não é batizado, você crê em Jesus, não é batizado, você tem direito, mas ainda não pode entrar na posse. Precisa de passar por essa experiência do batismo. Glória a Deus, irmãos. Então a palavra está dizendo que Deus tem pensamentos bons, porque Deus é bom, nele não tem maldade nenhuma, não tem mal em Deus. E Ele nos ama e deseja o melhor para nós. Então os pensamentos de Deus para mim são que eu tenha um coração alegre, um coração feliz, que eu ande em paz na minha alma, com sentimentos bons, sem amargura, sem ressentimento, porque isso é consequência de pecado, isso traz doença. O pensamento de Deus é que o meu coração seja alegre, cheio de paz. Deus tem pensamentos do meu corpo, sobre o meu corpo, que o meu corpo seja sarado, sem enfermidades, sem dores. Eu vou envelhecer, sim, porque eu tenho pecado dentro do meu corpo, mas até o envelhecimento vai contra a lógica natural, porque se eu creio na nova aliança, e se eu tenho entendimento da ceia, a ceia tem o poder de trazer juventude para o meu corpo, trazer saúde para o meu corpo. Eu vou me entregar para o Senhor no final da minha vida se Ele não voltar, eu não vou morrer. Porque aquele que crê nele, ainda que morra, viverá. Diga amém. Amém. Mas eu não vou viver até os 100 anos, cheio de doenças, cheio de limitações e de dores. Não, eu vou viver até lá, se o Senhor não voltar, cheio de saúde. É o pensamento de Deus que Ele tem para nós. Diga amém. A vontade de Deus é que você tenha esse coração alegre, cheio de alegria, um corpo saudável, uma alma curada, sem amargura, sem ressentimento, sem rancor, uma pessoa que é resolvida, que não se ofende, que não se sente mais ofendido pelas coisas que os outros fazem, chegou a um nível de maturidade que as pessoas não têm mais o poder de te ofender. O diabo perde a força. E mais ainda, o Senhor quer que você tenha uma vida no seu espírito forte, um espírito renovado, um espírito ativo, um espírito forte, que é exercitado. E quando você chega num ambiente, as pessoas sentem, alguma coisa mudou aqui, aconteceu algo, o ambiente mudou, porque o seu espírito é forte. Se tem alguma coisa maligna, ele é desfeito, só de você chegar. Se tem desânimo, tristeza, passa. Se tem pessoas ali fofoqueiras, falando mal, rebelde, rancorosa, maledicente, cala a boca na hora, você não fala nada. Você chega, muda o ambiente. É a vontade de Deus para nós, diga amém. Que você tenha esse espírito exercitado e viva uma vida de comunhão com Deus. Uma comunhão e uma vida de adoração e de comunhão tão íntima que você começa a entender o coração de Deus. E tudo que você vai fazer, faz alinhado com o coração de Deus. Essa é a vontade de Deus para cada um de nós. Diga aleluia. E eu digo mais ainda, que os seus pensamentos sejam claros. Deus quer que você tenha uma mente curada. Porque o pecado fez com que nós tenhamos um corpo doente,
uma alma doente, com sentimentos doentes, machucados, feridos, com pensamentos doentes, de derrota, de desânimo, de preguiça, de vitimismo, e também com um espírito doente, um espírito de desânimo, um espírito de tristeza, um espírito de derrota. O Senhor não quer isso. Isso daí é obra do diabo, não é obra de Deus. Nós não fomos feitos nem para morrer. Nós fomos feitos para viver eternamente. Quando Deus planejou o homem, enquanto eu digo o homem é a humanidade, o plano de Deus é uma vida eterna. Um espírito forte, com pensamentos fortes, com alma forte, com sentimentos fortes, curados, sarados, sem picuinha, sem mimimi, sem emburramento, sem mágoa, sem amargura, sem ressentimento, pensamentos inteligentes, pensamentos constantes, pensamentos curados, sarados, bons pensamentos, corpo sarado. Quem entendeu isso? Mas nós sabemos que com o pecado do primeiro homem, o primeiro Adão, o pecado do primeiro Adão teve uma repercussão, um poder muito grande, porque o primeiro Adão continha dentro dele a semente da humanidade. E o pecado teve o poder de contaminar essa semente. Portanto, toda a descendência do primeiro Adão foi contaminada com o pecado. Então nós nascemos com uma natureza dentro de nós, que é má, que ela foi gerada por Satanás e foi colocada dentro de nós, no nosso primeiro pai, que é Adão, lá no jardim do Éden. E ela produz em nós uma alma, começar pelo espírito, um espírito desanimado, um espírito morto, um espírito fraco, um espírito que não faz diferença para ninguém onde está. Onde você estando ali, você é insignificante. O pecado faz isso. E o pior, essa alma sua começa a se sentir insignificante, pensamentos de derrota, de miséria, de insignificância. E começa a gerar sentimentos de piedade, de coitadismo, de vitimismo, de tadinho de mim, de não consigo, não dou conta, não posso. E produz uma vida de miséria e de doença, de necessidade. O pecado produz isso. Mas esse não é o plano de Deus. Alguns acham que é Deus que está fazendo. Seja feita a vontade de Deus. Te mostrei a vontade de Deus. O pensamento de Deus é pensamento bom. E a vontade de Deus é que aquilo que você está desejando aconteça. Ele quer satisfazer desejos do seu coração. Diga amém. Essa máscara é terrível, né, irmãos? Um negócio do inferno. Você está falando, aí você engole um cabelo que estava na máscara, você nem vê. Depois fica na garganta, irritando a garganta. Amém. Voltando. É do capeta, isso é pecado. O negócio de máscara é consequência de pecado. O primeiro Adão, então, fez isso. Ele nos levou por um caminho de queda. E o homem ficou condenado. Toda a humanidade está condenada. O mundo está condenado. O mundo jaz. O mundo, ele vive na mão de uma entidade maligna. Que veio para roubar, matar e destruir. E o homem passou a ser um homem cheio de condenação. E o pecado produz pecados que trazem consequências de doença no espírito, na alma e no corpo. A maioria das pessoas, elas chegam na igreja com graves doenças na alma. Doenças de ressentimento, de amargura, de ódio, de raiva, de piedade, de desejo de morrer, de desejo de matar. Doenças no corpo. Quem está comigo? Desejo de se matar. Corpo doente, cheio de doenças, é consequência do erro do primeiro Adão. Está lá em Romanos capítulo 5, verso 19. O Senhor diz isso. Ele fala, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Romanos 5,19. Alguém bem craque aí fica nesse negócio aí para o negócio acelerar. Treina durante a semana para aprender. Aí coloca agora o Neymar aí nesse negócio. Neymar do computador.
O sub-20 do Flamengo você coloca durante a semana para treinar. Amém. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só homem, muitos se tornarão justos. Um homem, o primeiro Adão, pecou. Por causa disso, aqueles que nasceram se tornaram pecadores. Mas por causa de um só, que veio e obedeceu, o segundo Adão, o último Adão, Jesus Cristo, todos que creem nele se tornarão justos. Diga aleluia. Isso é muito importante, você se tornar justo. Porque o Senhor, Ele diz, ensina algo para nós, que a palavra de Deus ensina, que por causa do primeiro Adão, a maldição entrou. Mas por causa do último Adão, Jesus Cristo, a maldição foi tirada. O Senhor Jesus é o último Adão, queridos. Está na palavra. Já prepara aí, 1 Coríntios capítulo 15, verso 45, daqui 5 minutos eu chego lá. 1 Coríntios 5, 45. Diz assim, o Senhor então é o último Adão. E a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, lá na cruz, Ele se fez maldito para levar as nossas maldições. Ele carregou sobre si a nossa maldição. Olha para mim. Ele carregou sobre si a nossa maldição. Quem está comigo? Aleluia. Então, como o segundo Adão, Jesus veio, o último Adão, Jesus veio resolver a nossa vida. 1 Coríntios 15, verso 45, diz assim, não achou não, gente? 1 Coríntios 15, 45. Diz assim, pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Lá no jardim, o primeiro Adão era uma alma vivente. O último Adão, Jesus Cristo, é espírito que tem vida, espírito vivificado. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural. Primeiro nós temos uma vida natural. Nascemos primeiro da carne. Nascemos primeiro no natural. Depois nós nascemos do espiritual. Primeiro veio o primeiro Adão natural, depois veio o segundo Adão espiritual. Você nasce primeiro do primeiro Adão natural, depois você nasce do último Adão, você nasce espiritualmente. Quem está comigo? O primeiro homem foi formado da terra, ele é terreno. O segundo homem, ele é do céu. Fala aleluia. É Jesus. Jesus, ele é o segundo Adão, é o último Adão, quem entende? Mas ele é o segundo homem. Presta atenção, só para você entender. O primeiro Adão é alma vivente. Toda pessoa que nasce é alma vivente. É filho do primeiro Adão. Mas toda pessoa que crê em Jesus, ele é espírito vivificado. O último Adão acabou. A descendência da carne acabou. Agora você vai viver no espírito. É a vontade de Deus para você. Quem entende isso? A primeira espécie que tem na terra são as almas viventes. A segunda espécie são os espíritos vivificados. Pessoas ficam brigando aí por causa de cor. Para Deus não tem cor. Para Deus tem alma vivente ou espírito vivificado. Tem duas raças para Deus. Tem aqueles que são alma vivente e ainda não aceitaram Jesus. Tem aqueles que creram em Jesus, são espírito vivificado, são filhos amados de Deus. Quando nós nascemos na carne, naturalmente, nascemos do primeiro Adão. Nascemos da terra, somos terrenos. E nós vivemos uma vida na alma, somos almáticos. Só que a nossa alma é doente por causa do pecado. Quando nós cremos em Jesus, nós nascemos no espírito. Agora nós somos de uma segunda espécie, espírito vivificado. Nós não somos mais descendentes da carne, somos descendentes do espírito. E agora nós temos uma nova vida, porque agora nós somos cidadãos do céu. Nós não somos mais dessa terra. Nós somos cidadãos do céu, diz aleluia. E essa é a maior bênção que nós podemos receber. É crer em Jesus e ser tirado da terra e colocado do céu. Por isso que você não vai morrer. Porque a alma vivente chega um dia que o corpo morre e aí acaba. Ela não vai ter vida eterna. Porque ela é só alma vivente.
Mas o espírito vivificado é uma alma vivente que creu em Jesus e recebeu vida eterna. O Espírito Santo está dentro de nós. E quando o corpo morrer, o espírito continua vivo eternamente na presença do Senhor Jesus. Diga amém. Amém. É a salvação. Essa transformação de ser terreno, terrestre para ser celestial é o novo nascimento. Aleluia. Mas depois do novo nascimento tem uma outra grande bênção que o Senhor quer nos entregar, que é uma vida saudável. Porque de todas as maldições que tem na terra, por causa do pecado, a pior de todas é a doença. Porque a miséria você dá um jeito, trabalha, esforça, mas a doença tira a força de viver, tira a força de trabalhar, tira a vontade de viver. Quem entendeu isso? Então, das consequências do pecado que aconteceram com a queda do homem, a que é pior é a doença, porque ela tira a sua força de viver. Quem entendeu isso? Portanto, uma vida saudável, depois da salvação, uma vida saudável é a maior bênção que Deus pode dar para alguém. A primeira é ser salvo, a segunda é ter uma vida saudável. Quem entendeu isso? Porque com saúde, as outras coisas você, em Cristo, vai resolver, vai buscar e Deus vai te entregar. Glória a Deus. Amém. Então Jesus, ele nunca fez uma pessoa adoecer, nem Deus. Ele nunca mandou uma doença para ensinar alguma lição. Jesus mandou a doença para castigar, para ensinar uma lição para a pessoa. Não foi Jesus. Ela aprontou, se ela pecou, o salário do pecado é a morte. Quem está mandando a doença é Satanás. Ele está apenas pagando. Ele está dando um pagamento pelo pecado. Jesus também nunca mandou uma doença para quebrantar. Estou passando por uma doença, Deus quebrantando o meu coração. Saia dessa ignorância hoje, em nome de Jesus. O diabo está te matando e te enganando. Jesus nunca manda doença para você ser quebrantado. Quem entendeu? Doença é obra de Satanás. Deus fez Jesus se enfermar na cruz. Jesus ficou enfermo na cruz, no nosso lugar. Deus, o Pai de Jesus, deu o próprio Filho para te tirar do sofrimento. Agora Ele vai te castigar com sofrimento? Que tolice! Que tolice que estão ensinando por aí. Que a doença é uma disciplina de Deus. Que a doença é Deus quebrantando o coração do homem. Que essa doença que está aí agora é Deus quebrantando a igreja. Isso é uma ignorância. Porque Deus, Ele é sábio, Ele anda em inteligência. E Ele, junto com Jesus, decidiram que Jesus morreria na cruz para nos tirar da doença. Para nos tirar do sofrimento, da miséria. E Ele não vai agora, por causa de algum erro meu, mandar doença. As doenças foram levadas por Cristo. Ele também não castiga, Deus não castiga ninguém com doença. Amém, irmãos? Amém. Com enfermidade. Em ocasião nenhuma, Deus vai mandar a enfermidade para te castigar. Não aceite a enfermidade. Mas pastor, Deus está com ira, porque eu aprontei, eu pequei. Então, se você sabe que você pecou, já é o primeiro passo. Vou te dizer, você já está sendo alcançado pela graça. Porque pior do que o pecado é a ignorância do pecado. Porque tem gente que está no pecado e acha que não está pecando. Quando você já tem consciência que pecou, já é a graça de Deus produzindo arrependimento na sua vida. Deus já está trabalhando. Quem diz amém? Amém. Mas entenda, não é Deus que está mandando a doença para você se arrepender. Quem entendeu? Deus não está mandando, Ele não está irado e mandando castigo, mandando doença para você. A palavra de Deus diz que lá na cruz, toda a ira de Deus foi derramada sobre Jesus. Quando a palavra diz toda a ira de Deus foi derramada sobre Jesus, significa que não sobrou nem um pouquinho de ira para mim. É igual família. A mãe sai para trabalhar e deixa os meninos em casa. O mais velho cuidando dos mais novos. E faz um monte de recomendação. Não mexe com fogo, não coloca água para ferver, não mexe com gás, não mexe com gordura, não joga bola dentro de casa,
não empurra os móveis, mas eles não resistem, eles vão jogar bola dentro de casa, quebra as coisas, apronta. Quando a mãe chega, o que ela vai mirar? Ela já pega o mais velho. Ela está com muita raiva porque ela é mãe. Se ela não sente raiva, tem uma coisa errada com essa mãe. Ela vai começar a falar. E o problema de ira é quanto mais você fala, mais irado você fica. A mãe já está brava e ela começa a falar, ela fica mais brava ainda. E outra coisa que acontece com toda mãe, que toda mãe foi adestrada por Deus em ter boa pontaria. É o que ela tem na mão, ela taca e acerta. Mas ela mira o mais velho. E depois de pegar bem o mais velho mesmo, ela vai atrás dos outros. Só que daí já passou a raiva. A raiva já diminuiu. A palavra de Deus diz que toda a ira, por causa do pecado, foi lançada em Cristo. Não sobrou ira para nós. Nós não estamos debaixo da ira de Deus. Diga aleluia. Glória a Deus. Mas por que tem doença então? Tem doença, tem enfermidade, porque eu estou nesse corpo aqui, e nesse corpo tem um pecado. Tem enfermidade porque eu estou nesse mundo, e esse mundo é do diabo. E então ele vai viver, vai trabalhar para nos atacar, nos perturbar, nos impor enfermidade, nos impor miséria, nos impor doença, dores e morte. Mas eu estou te dizendo que tudo isso foi levado na cruz pelo Senhor Jesus. Você não precisa de aceitar isso mais. Você não precisa de aceitar a miséria, a doença na alma, o rancor, o ressentimento, a doença física, acreditando que foi Deus que mandou, porque não foi. Então o que eu tenho que fazer? Quando você crê em Jesus, você entra no direito legal. Por causa da nova aliança, todo o mal que vem por causa dos pecados foi lançado na cruz, em Cristo. Toda a ira de Deus por causa do pecado foi lançada na cruz em Cristo. Toda maldição foi lançada sobre ele. Quando eu batizo, minha atitude de fé do batismo me coloca na posse da herança. E quando eu batizo, eu passo a ser membro do corpo de Cristo. Eu entro dentro de Cristo pelo batismo. E agora, dentro do corpo de Cristo, dentro do meu corpo, eu tenho órgãos, tecidos, células. E elas estão constantemente, elas fazem parte do meu corpo, e elas estão constantemente irrigadas com o meu sangue. No dia que você batiza, você entra dentro do corpo de Cristo. E o sangue de Jesus começa a irrigar a sua vida. Você começa agora a ser alimentado pelo corpo e pelo sangue de Jesus. Quem diz amém? Amém. E o Senhor deixou aqui algo simbólico, é um símbolo para você lembrar disso. Que é a ceia, a santa ceia. Que é o pão e o vinho. Que Jesus diz que é o corpo e o sangue dele. Só que só pode participar da ceia quem crê e é batizado, porque tem que ser membro do corpo. Batizar significa colocar dentro de. O batismo te coloca dentro de Cristo, dentro do corpo de Cristo. E dentro do corpo de Cristo você passa a ter direito, você agora é parte do corpo e do sangue de Jesus. Você pode comer e beber da ceia. Diga amém. Amém. Glória a Deus. Só que o Senhor, ele diz lá, em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 30, eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Ele diz para a igreja de Corinto, que tem pessoas fracas e doentes lá no meio. E ele fala que tem uma razão, tem um motivo disso. Qual que é o motivo? O motivo é que eles não estão entendendo a ceia. Eles estão comendo a ceia sem entender o que é a ceia. E quando eles comem sem entender, eles não conseguem acreditar no poder da ceia. E eles não têm reverência, eles não têm temor com a ceia, e aí a ceia não tem poder na vida deles. E qual que é o poder que a ceia perde? Aqui está dizendo que a ceia perde o poder da cura. 1 Coríntios 11, 30, eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, não poucos que dormem. Eles não entendem a ceia, e eles ficam enfermos, doentes, e dormir aqui é morrer. Morrem cedo. Nós temos que entender a ceia, então. E é isso que eu quero te ensinar. Você tem que ter revelação da ceia. A ceia é a forma que Jesus
deixou, é o instrumento, é a ferramenta, é o meio que Jesus deixou para nos dar saúde. Porque nós somos filhos de Deus, somos um povo celestial, mas estamos num corpo que tem o pecado. Enquanto você tiver nesse corpo, o pecado ele é como um veneno, algo radioativo. Ele vai sempre trabalhar para te envelhecer, te adoecer e te fazer sofrer, sentir dores e te matar. O pecado está dentro de você, fazendo isso o tempo todo. Algo maligno dentro de você, tentando te matar. Mas a ceia é a cura que Jesus deixou para nós. Diga para mim, ceia é vida, é saúde. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 11, diz assim, verso 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Se comer indignamente, vai ser réu, acusado, condenado pela morte do Senhor, pelo corpo e pelo sangue de Jesus derramado na cruz. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Aqui já começamos a errar. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e se tiver com problema, não coma. Está escrito isso aqui? É acrescentares. Heresias. É algum pastor que quis ajudar os irmãos e acrescentou. Examine-se e coma. O I é assim, tem que examinar e comer. Não é examinar e se chegou à conclusão que não está bom, não coma. Se está bom, coma. Não, examine-se e coma. É uma ordem. Não adianta examinar e não comer. Quem está entendendo isso? Mas também não pode comer sem examinar. Precisa dos dois. Alguém está comigo? Aleluia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para juízo de si. Vai examinar, não é para perceber se tem alguma coisa errada e falar, eu não vou comer. Não, parece até espiritual. Hoje não. Examinei aqui e eu descobri que eu estou com coisas erradas. Hoje, não. Parece que irmão mais sábio, que irmão espiritual. Se fosse espiritual, eu tinha comido. Tem coisa errada na minha vida, eu vou consertar agora. E eu vou comer esse negócio, porque Jesus está dizendo, examine e coma. Quem está comigo? Amém. E o Senhor está dizendo aqui, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo. A questão não é examinar e discernir o corpo. Você tem que entender o que é o corpo, ter revelação do corpo. Quando você tem revelação do corpo, você vai comer para a vida. Quando você come sem revelação do corpo, você come para juízo, para estar em juízo com Deus. Quem entendeu diz amém. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. Que juízo é esse? Não é o inferno. É a fraqueza, a doença e a morte física. O juízo, para quem não tem discernimento do corpo, é a fraqueza, é a doença e a morte física. Alguém entendeu isso? Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgamos, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Você tem que sim se julgar. Não pode viver uma vida relaxada, achando que está tudo bem. Você tem que se julgar. Mas você também não pode se julgar e se condenar indigno e não vou comer mais. Aí tem dia que você se julga e fala, hoje eu estou bom. Hoje eu estou digno, não preciso nem de Jesus hoje, eu vou comer essa ceia. Porque hoje eu estou perfeito para comer a ceia. Você vai se julgar, porque se você vive uma vida relaxada, libertina, você vai ter uma surpresa. O pai vai ter que te disciplinar. Porque como nós estamos na graça, e eu prego da graça, que você é filho, independente da sua atitude, e que o Senhor te ama, independente do seu comportamento, tem irmão que começa a achar que pode ser libertino.
viver a vida relaxada. Pode agir como agia antes de ser crente. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Você pode até agir como quiser, mas agora você tem um pai, e esse pai disciplina os filhos que ama. A diferença é que ele não disciplina com enfermidade, doença, dor e morte. Ele disciplina de outro jeito, mas disciplina. Não pense que nós estamos na graça, você pode viver uma vida libertina. Pode tudo. Não pode tudo, filho. Tudo é lícito, mas eu tenho o Espírito Santo. Ele não me deixa conveniente tudo mais. Tem coisa que ele diz, não é conveniente para você. Tem lugar que não é conveniente. Tem coisas que eu fazia que não é conveniente. Tem comportamentos que eu tinha que não é conveniente. Palavras que eu falava, comportamentos que eu tinha, lugares que eu ia. Agora o Espírito me constrange. Porque eu tenho um pai. E quando eu ajo mau testemunho, quem está sendo exposto é o meu pai. Quem está comigo? Portanto, eu me julgo, eu me analiso, não com introspecção, mas eu percebo, espera aí, isso daqui é lícito, mas será que Deus vai se agradar que eu faça isso? Então eu deixo de fazer algumas coisas por amor aos irmãos. Eu deixo de fazer muitas coisas por amor ao Evangelho, que eu vou pregar. Porque eu quero pregar, eu quero que você veja em mim alguém de confiança, que você pode ouvir e acreditar. Mas daí eu faço uma coisa que você ouve o Evangelho e fala, não, mas a palavra foi boa, mas esse pregador aí é um charlatão, é um caloteiro, é um pilantra. Eu sei o que ele anda fazendo por aí. Então eu vigio, eu julgo as minhas atitudes, para dar um testemunho de Cristo. Eu não ando por aí, você não vai me ver no boteco bebendo cerveja. Mas é pecado? Tudo é lícito, mas para mim não convém. Quem está comigo? Eu não compro a prestação. Por quê? Porque eu sou pastor, eu ando pela fé. Se eu for comprar a prestação, eu tenho que ter certeza que eu vou ter o salário no mês que vem. E eu não sei que vai ter. Teve Covid agora. E se eu não tivesse salário? Todo mundo ficou devendo, mas o pastor fica devendo, a cidade inteira fala mal da igreja. Alguém está entendendo isso? Todo mundo saiu por aí dando calote, mas nós não ficamos devendo ninguém. Conversamos com todos os credores, negociamos tudo e pagamos todo mundo em dia. Sabe por quê? Eu podia ter aproveitado a oportunidade e ter levado de barriga. Mas eu julgo para não ser julgado. Quem está comigo? Essa minha atitude não me faz digno. Eu não sou digno porque eu julgo a minha atitude e eu vigio o meu comportamento. Eu não sou digno. O meu bom comportamento, o meu bom caráter, não vai me fazer digno. Porque dignidade, ela tem um padrão. Existe um padrão de dignidade, e o padrão de dignidade é Jesus Cristo. Então, por mais que eu tente ser uma boa pessoa, eu não vou chegar nem perto de Jesus. Só Ele é digno. Para alguém aqui na terra conseguir ser digno, ele teria que obedecer todos os mandamentos de Deus. E se ele tivesse todos os mandamentos de Deus, ele não poderia ter nascido do primeiro Adão. Como todo mundo nasceu do primeiro Adão, tem o pecado dentro de si. Ninguém é digno. Só Jesus é digno. Alguém está comigo? Então, baseado nesse contexto aqui, quando fala de fraqueza, de doença, de morrer cedo, está falando da ceia. O contexto aqui é ceia. Eles estavam tomando a ceia de forma indigna. O Senhor está dizendo aqui, segundo 1 Coríntios 11, verso 26, 27, examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma e beba da ceia. Versículo 27 primeiro. Pois aquele que come o pão e bebe do cálice indignamente. Então, quando fala indignamente, não está dizendo eu tenho que ser digno para comer. Indignamente é um advérbio. Ele não está falando de quem come, ele está falando da forma que come. Quem está comigo? Todo mundo que come a ceia e bebe da ceia, come e bebe, toda pessoa, todo substantivo que come e bebe, toda pessoa, ela é indigna.
Mas o meu comportamento com relação à ceia, eu tenho que discernir o que é a ceia, entender. O meu comportamento tem que ser digno. Quem entendeu isso? O meu entendimento da ceia, a minha postura na ceia, com os elementos da ceia, o meu entendimento da ceia tem que ser dignamente. Diga aleluia. Amém. O apóstolo diz, verso 32, 11:32, ele diz assim: mas quantos julgados somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Ele fala no verso 30, porque se nos julgarmos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quantos julgados somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com Ele. Quando eu percebo que eu tenho um testemunho e eu mudo meu comportamento, eu me julguei, eu tenho um testemunho, eu sou crente agora. Não é qualquer lugar, não é qualquer coisa que eu falo mais. E eu mudo o meu comportamento pela graça de Deus. Eu não saio fazendo por aí o que me dá vontade. Eu vigio, eu não ando mais pelos meus instintos, pela concupiscência da minha carne. Como eu pela graça, paro e vigio, eu já fui julgado. Espera aí, eu sou crente, eu creio no sangue de Jesus. Quando eu falo, eu creio nisso, eu paro e falo isso, eu creio no sangue de Jesus, eu não posso sair fazendo por aí o que eu quero. O meu julgamento acontece lá na cruz. Eu fui incluído em Cristo. Eu tomei a cruz e fui lançado lá em Cristo. E o meu julgamento foi o julgamento de Cristo. Eu fui condenado por causa dos meus pecados, lá em Cristo. E agora a ira de Deus é derramada pelos meus erros, lá em Cristo. E eu saio daquela circunstância já com tudo resolvido, porque Cristo sofreu o castigo que me traz a paz. Quem entende, diga amém. Aleluia. No verso 30, então, eis a razão verso 32, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Como que você é disciplinado pelo Senhor? Você é disciplinado lá na cruz, filho. Quando você decide, não vou andar no meu entendimento, na minha vontade, no meu querer, você tomou a cruz, você foi para a cruz com Cristo, você foi julgado, condenado e sofreu a ira de Deus lá na cruz. Você não sofreu nada, quem sofreu foi Jesus do seu lugar. Amém. Aleluia. Amém. Agora eu não vou ser condenado com o mundo mais, porque o mundo vai ser julgado ainda. Os crentes já foram julgados lá na cruz. O mundo ainda vai ser julgado. E se eles não creem em Jesus, vão ser todos condenados. E qual que é a condenação do mundo? A condenação é enfermidade, sofrimentos com dores e morte. Alguém entendeu isso? O contexto desse capítulo é a ceia do Senhor. Portanto, a igreja vai receber os benefícios da ceia. É direito nosso, para nós não sofrermos a condenação que o mundo sofre. Qual é a condenação do mundo? Sofrimento, dores, doenças, morte prematura. Quem entende isso? Hoje em dia as pessoas estão morrendo mais velhas, sim ou não? Sim ou não? Então, muitas pessoas morrem mais velhas hoje. Mas morrem assim, fisicamente, porque de personalidade já morreu muitas vezes, já não entende mais nada, não consegue fazer as coisas. O Senhor quer que você viva longos anos com saúde. Você vai entregar a sua vida para Ele, bem velhinho, com saúde. Vai ter as fraquezas da idade, mas com saúde. Amém? A condenação que vem sobre o mundo é a doença. É o sofrimento, é a morte. É Deus que está castigando? Não, filho. É o pecado. Tem um dono. Satanás está castigando o mundo. Mas nós que conhecemos o último Adão, fomos salvos. E agora nós não somos mais desse mundo, nós somos do céu. E os sofrimentos do mundo não são para nós. Mas você tem que entender que Deus deixou o remédio. O remédio é a ceia. Você tem que ceiar entendendo o que é a ceia, porque o seu corpo ainda tem o pecado. Nós moramos no mundo. A ceia te cura. Ela é o remédio que te faz manter saudável. Diga amém. Amém. Aleluia. Só que o Paulo aqui, ele estava surpreso.
mandando a carta para Coríntios, ele falava, como que pode ter tanta gente doente nessa igreja? Eu não ouço falar muito de doença aqui na nossa igreja, pela graça de Deus. Nem vai ter. Se você entender a graça e entender a ceia. Mas Paulo estava espantado, porque tinha muita gente nova, doente. Muita gente com sofrimento. E muitas pessoas morrendo novas. E ele, como que pode? O que está acontecendo? Eu preciso entender para ajudar vocês. E ele entendeu. Os coríntios eles não tratavam a ceia com revelação. Eles não agiam com dignidade na hora de ceiar. Eles ceiavam para embriagar. Eles comiam na frente um do outro. Eles deixavam de jantar em casa para vir para o culto e comer a ceia. Eles ficavam disputando para ver quem comia primeiro. E o pior, eles nem entendiam o que era a ceia. Então, eles sofriam a condenação do mundo. A doença, a fraqueza, a morte. Alguém entendeu isso? A razão desse problema era que eles não discerniam a ceia, não tinham discernimento. Eles estavam tomando a ceia de forma indigna. O que significa isso? Ninguém é digno de tomar ceia. Todos nós somos indignos. Está lá em Apocalipse. A palavra de Deus lá em Apocalipse diz que só tem um que é digno, Jesus Cristo. Não foi encontrado, o anjo diz que não foi encontrado ninguém digno de abrir o livro da vida. Até que entrou o Senhor Jesus do céu. Então, ele foi encontrado digno. Só ele é digno. E os anjos então cantaram, digno é o Senhor de receber a honra, a glória e todo o poder. Só tem um que é digno. Diga amém. Todo mundo aqui é indigno de comer a ceia, porque a dignidade não é nossa. A nossa dignidade ela pode ser boa, mas ela não é suficiente. A dignidade que Deus quer é a de Jesus, que é a perfeição. Mas um monte de crente que entende que é indigno, quando vai tomar a ceia, ele entende. Eu não sou digno de tomar essa ceia, nem de comer, nem de beber. Mas eu agradeço ao Senhor Jesus, que me deu, pela graça, o acesso à ceia. Não é porque eu mereço, não é porque eu sou digno. É porque eu reconheço que eu não mereço e que Jesus é digno, eu tomo pela minha fé em Cristo. Hoje eu sou curado, hoje eu sou perdoado pelo corpo e pelo sangue de Jesus. É esse entendimento, esse discernir é isso, é esse entender. Você tem que entender isso. Amém? Aleluia. Não é a pessoa que é digna, é a maneira que toma a ceia que tem que ser digna. Muitos interpretam de forma errada e pensam assim, não, eu pequei. Eu pequei, eu não sou digno de tomar ceia. Passa de mim hoje, passa. Tá bom, filho. E você acha que um dia você não vai pecar, você vai ser perfeito? Não é só você que pecou, não. A única diferença que nós temos das pessoas do mundo, a única não, né? Uma das diferenças é que nós não vivemos planejando o pecado. Nós não vivemos numa prática, planejando o pecado. Oh, pequei, hoje foi bom demais, vamos planejar amanhã, deixa eu mandar uma mensagem aqui para pecar amanhã. Nós não vivemos assim, mas nós pecamos, falamos coisa que não deve, olhamos quem não devia olhar, coisa que não devia, nos comportamos mal, ficamos com ira, às vezes pensamos mal, somos maliciosos, maldosos às vezes. Todos nós cometemos pecado. Ninguém vai ser digno por si mesmo, nós somos dignos por causa do Senhor Jesus. Ele é digno e nos revestiu da dignidade dele. Amém. Não é a pessoa, é Cristo que é digno. Agora nós vamos tomar a ceia daqui a pouco com uma postura de dignidade. E não tem nada mais digno que eu possa fazer de parar de fingir e falar para Deus, realmente, Senhor, eu não sou digno de tomar essa ceia. Porque essa semana eu fiquei irado com a minha esposa, eu fiquei bravo com meus filhos, eu fiquei irado com os irmãos. Teve talvez algum irmão que eu falei mais bravo com ele, fui mal educado. Teve algum irmão que eu falei, meu Deus, me livra dele, em nome de Jesus. Não consigo amar esse irmão. Teve pensamentos ruins na minha cabeça. Então eu não sou digno. Mas Senhor, não vai ter nada mais digno que você faça. Senhor, eu reconheço, eu não sou digno, mas eu sou agraciado. Senhor Jesus, me dá acesso pelo corpo e pela ceia. Pelo corpo e pelo sangue. Hoje eu vou comer e vou beber de Cristo. Não por minha causa, mas por causa do Senhor. Obrigado, Senhor. Hoje eu vou ser curado.
Hoje eu vou apropriar do perdão, da libertação, da cura, da restauração. Hoje eu vou ser rejuvenescido nessa ceia. Isso é dignidade. Porque não é nada digno você ficar fingindo que é o que não é. Mas quando você reconhece o seu erro e pede para o Senhor, oh Deus, não é pelo meu merecimento, é por causa da palavra, eu aproprio. É dignidade. É uma forma digna de comer a ceia. Alguém entendeu isso? Aleluia. Jesus morreu por pessoas indignas. Ele não morreu por ninguém indigno. Ele veio para os pecadores. Ele morreu para quem é indigno. Ele foi levantado na cruz por causa dos indignos, que somos nós. Não existe ninguém que seja digno por si mesmo. Só Cristo é digno. Amém, irmãos? Essa fraqueza, essa doença, essa morte prematura não era uma disciplina de Deus, porque a pessoa era indigna e ia lá e comia a ceia. O irmão estava aprontando e comeu a ceia. Esse irmão é muito indigno e está comendo a ceia indignamente. Deus vai castigar. E aí o irmão espirra. Está vendo? Deus mandou o Covid para ele. É castigo de Deus. O irmão sai aqui e fura o pneu. É porque está velho o pneu, meu filho. Furou. É castigo de Deus. Que esse irmão está aprontando, está tomando ceia. Quem está comigo? Aleluia. Muitos caem nesse erro. Essa fraqueza, essa doença, essa morte não é uma disciplina de Deus. Essas coisas são consequência do pecado. E o pecado não é uma atitude sua, é uma natureza, está dentro de nós. Por isso que nós envelhecemos. A maior prova que o pecado está dentro de cada um de nós é que nós envelhecemos e o nosso corpo um dia vai morrer, se Jesus não voltar antes. Deus não te criou para morrer, Deus te criou para a eternidade. Mas o pecado dentro de mim e dentro de você faz com que a gente morra, envelheça e morra. O resultado de não discernir o corpo e o sangue é que nós somos impedidos de desfrutar do poder da ceia. A questão aqui é que a ceia tem um poder. Jesus deu planejando. Jesus estabeleceu a ceia de forma planejada. Qual que era o plano de Jesus? Eu vou para o Pai e eu vou deixar eles aqui. Ele orou e falou: Pai, eu estou indo para o Senhor, mas vou deixar eles aqui. Guarda eles. Aí o Senhor, sabendo que nós vamos estar aqui, no mundo vai ter aflição. Eles vão perseguir eles como lobos perseguem as ovelhas. Eles vão ser perseguidos. Eles vão ter sofrimentos aqui. Sabendo disso, o Senhor providenciou na última noite. Ele fez a sua primeira ceia da nova aliança, a Santa Ceia. E ali ele falou: esse pão é o meu corpo, você vai comer. Esse sangue é o meu, esse vinho é o meu sangue, você vai beber. O sangue é para perdão. O corpo, ele não falou o que era. Mas depois Paulo diz: o corpo é para cura. Alguém está entendendo isso? O resultado de não discernir o corpo e o sangue é que nós ficamos impedidos de desfrutar o poder da ceia. Se você ceiar sem discernimento, você fica impedido de receber o milagre. Então eu não vou cear. Não, filho. Você vai abrir sua mente agora e vai aceitar a palavra. Você vai entender a palavra agora. E pela fé na palavra de Deus. Se você é cristão, batizado, a ceia é um direito. Mas também, se você é cristão batizado, a ceia é um remédio poderoso que Jesus deixou para te sarar. Aleluia. Glória a Deus. Segundo 1 Coríntios 11, 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então você tem que discernir o corpo. É preciso discernir. E a palavra discernir significa distinguir, fazer diferença. Diferenciar aquele momento da ceia de um outro momento qualquer. Os elementos da ceia são diferentes. Esse primeiro discernir aí o pão da ceia não é pão de padaria. Você passa manteiga e lambuza com ele. Você compra ele na padaria, você traz ele para cá. Você pode passar manteiga e comer, mas no momento que você pega ele e fala: esse é o corpo de Cristo, ele não é mais pão de padaria. Agora ele é o corpo de Cristo. Ele não mudou nada, continua sendo pão feito de farinha de trigo. Mas espiritualmente ele é o corpo de Cristo. E quando entrar dentro de você, é o corpo de Cristo que está entrando.
E quando o corpo de Cristo tocou na enfermidade, a enfermidade fugiu. Quando o corpo de Cristo tocou no leproso, o leproso ficou limpo. Quando o corpo de Cristo tocou no cego, o cego enxergou. Quando o corpo de Cristo tocou no morto, o morto ressuscitou. Esse é o corpo de Cristo. Eu vou comer hoje do corpo de Cristo. Não é pão, é o corpo de Cristo. Quem entende isso? Por isso que não tem que ficar brincando com a ceia. Mas também esse discernir é distinguir a diferença. O sangue é para uma coisa, o corpo é para outra coisa. São coisas diferentes. Tem que comer e beber, dos dois. Sangue é para perdão dos pecados. Se o pecado é perdoado, o sangue apagou, a maldição não tem motivo mais. Porque as maldições nos alcançam por causa do pecado. Mas o sangue apaga o pecado, a maldição é tirada, é lançada lá na cruz de Jesus Cristo. Não precisa de sofrer por causa do pecado mais. Não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Você não precisa ouvir condenação do diabo. Agora o impossível vai acontecer na sua vida, porque Deus só responde o justo. E o sangue de Jesus te incluiu, te colocou em Cristo, e agora você é justo em Cristo. Você recebeu a justiça de Cristo na sua vida. O Senhor diz sobre o pão: tomai e comei, isso é o meu corpo. Ele só falou isso. Sobre o cálice ele disse: esse é o meu sangue, dado para remissão dos pecados. O sangue é para perdão dos pecados. Amém, irmãos? Glória a Deus. Porque Mateus 26 diz: porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para remissão dos pecados. O sangue é para perdoar pecado. Toda vez que você vai cear, você tem que pegar o sangue, o vinho, e falar: esse vinho é o sangue. E hoje eu bebo do sangue, meus pecados estão perdoados. Foi perdoado na hora? Não, ele foi perdoado lá na cruz, há 2000 anos atrás. Mas quando você bebe o cálice, você apropria do perdão. Mas o mesmo sangue que te perdoa, ele te liberta. Libertação não é um processo. Libertação é uma bênção que foi dada na cruz. O mesmo sangue que te dá o perdão dos pecados, te dá a libertação. Você foi liberto dos pecados, liberto, não há mais condenação, você agora não é mais pecador, mas você tropeça, sim ou não? Mas toda vez que você tomar a ceia, você vai declarar: o sangue me perdoa, o sangue me liberta. Em algum momento, a fé vai brotar no coração e você vai ser liberto. Agora você fica falando: não, eu não vou tomar porque eu preciso ser liberto. Nunca vai ser liberto. Porque o sangue é para libertar, para perdão dos pecados, para libertação. Quem entendeu isso? Eu ainda peco, eu não vou tomar a ceia hoje não, passa hoje. Vai continuar preso no pecado. Esse sangue me dá perdão. Hoje eu bebo do perdão de Deus na minha vida. Eu bebo da libertação. Amém? E o corpo é para cura. Quando o Senhor falou sobre a ceia, Ele não explicou o corpo, mas ele tinha falado do pão antes. Está lá no livro de Mateus, capítulo 7, verso 26. Vou parar aqui. Coloca aí, Mateus 7, 26. E todo aquele que ouve... É esse mesmo? Mateus 7, 26. É Marcos 7, 26. Essa mulher era grega de origem sírio-fenícia e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Uma mulher chegou com Jesus, só que ela não era judia, ela não era de Israel, ela era sírio-fenícia, descendente dos gregos, grega sírio-fenícia. E ela pediu para Jesus que expelisse o demônio da sua filha. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançar para os cachorrinhos. Jesus virou para a mulher chega e pede oração: ora pela minha filha. Não, minha oração é para os filhos, eu não oro para os cachorros. Desse jeito.
Porque os judeus consideravam todo mundo que não era judeu, eles eram considerados cachorros. Os judeus eram filhos e os gentios eram cachorros. Não merecia a bênção de Deus. Quem entendeu isso? Eles não sofreram à toa, não. Eles aprontaram bastante também para sofrer essas perseguições. Porque o judeu tem tanta certeza que ele é povo de Deus e é abençoado, que ele é orgulhoso e é arrogante no seu proceder. Mas Jesus falou com essa firmeza porque ele queria ensinar um princípio. Jesus não faz nada à toa. Para todo judeu, quem não é judeu era cachorro. Então Jesus, como um judeu, ele ensina. Deixa primeiro que se fartem os filhos. O que a mulher pediu? Libertação para a filha. Porque a filha era doente. E a doença era um demônio que trazia. Talvez uma doença de alma. Talvez uma doença de corpo. Mas ela era doente. E era o demônio que fazia ela ficar doente. Ora e liberta minha filha. E Jesus responde. A libertação e a cura são para os filhos. Não são para os cachorrinhos. Você não vai receber. No final da história os irmãos sabem. Ela, porém, lhes respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas da criança. E Jesus falou: que tamanha fé, nunca vi fé desse tamanho. Por causa dessas palavras, pode dizer, o demônio saiu da sua filha. Jesus ficou encantado com a fé da mulher. Qual foi a fé da mulher? Ela sabia que ela não era digna. Ela sabia que Jesus veio para os judeus. Que o pão dos filhos, a cura e a libertação era para os filhos, que eram os judeus. Ela sabia, eu não sou digna, mas a migalha que o Senhor me der, já vai ser poderosa e vai curar a minha filha. Me dá uma migalha, que eu vou voltar curada. Jesus, nunca vi tamanha fé. Pode ir, o demônio já foi embora, sua filha está curada. Diga aleluia. Já dá para a gente ficar feliz, ir embora feliz, porque nós não somos judeu. Fala para a pessoa do seu lado aí, você não é judeu. Já dá para a gente ir embora feliz, porque nós já vamos ganhar migalha. Nós somos cachorro. Não é o tanto de cachorrinho bonitinho, mas tudo ganhar migalha de Jesus. Já é suficiente, já vai libertar e já vai curar. Que vida boa que nós já vamos ter. Mas lá na cruz, o Senhor Jesus fez algo maior. Ele derramou o sangue e Ele deu o corpo dele, para que todo aquele que creia nele seja feito filho de Deus. Agora, nós não somos mais cachorro, nós somos filhos. Oh, fala aleluia. Oh, irmãos, isso significa que você não vai ficar mais debaixo da mesa. Você vai sentar na mesa com o rei. Ele está preparando para nós uma mesa que tem uma ceia. Ele está esperando que a gente se encontre com Ele. E nós vamos sentar nessa mesa e vamos sentar e ceiar com Ele. Ele foi para o Pai nos preparar essa mesa. Nós estamos aqui perseverando pela fé. Pela graça por meio da fé, acreditando. Enquanto nós estamos aqui, Ele deu a provisão. O pão dos filhos é a ceia. Você pode comer o pão, você pode beber o vinho, com uma certeza, eu não sou digno. As migalhas são suficientes, mas a graça é tão grande, que o Senhor me fez filho. Eu vou comer essa ceia hoje, não porque eu sou digno, mas porque o Senhor Jesus me fez digno. E eu vou comer com dignidade, dignamente. Eu sei que é o pão, eu sei que é o cálice. Eu sei que é o corpo, eu sei que é o sangue. O corpo vai me curar. O corpo vai me restaurar, vai me rejuvenescer. O sangue vai me perdoar, vai me libertar. Eu tenho provisão para toda luta nessa terra, até que o Senhor venha. Porque quando Ele vier, eu não preciso mais comer desse pão e desse vinho que nós vamos distribuir. Porque aí eu vou comer do pão e do vinho que Ele vai distribuir. Ele vai nos servir e nós vamos ceiar com Ele. Diga aleluia. Oh, glória a Deus. Fica de pé em nome de Jesus Cristo. Aleluia, Senhor. João capítulo 6, verso 49. O Senhor Jesus diz:
vossos pais, João 6:49. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. O maná foi o pão que Deus deu para o povo de Israel no deserto. Só que Jesus está falando, eles comeram e morreram. Acabou a vida deles. Esse pão que desceu do céu, esse é o pão que desceu do céu, para todo o que dele comer não pereça. Lá no deserto, os judeus comeram o maná e morreram. Mas ele está dizendo, olha aqui para mim, Jesus disse assim, apontando para si, esse daqui é o verdadeiro maná. Esse daqui é o pão que desceu do céu. Se você comer de mim, você não vai perecer, você vai viver. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Jesus na cruz deu a sua carne, para que nós que estávamos no mundo ganhássemos vida. Quem diz amém? Disputaram, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode esse dar-nos de comer a sua própria carne? Eles não entenderam, ninguém entendeu, como é que alguém dá a sua própria carne? Em verdade vos digo, se não comerdes da carne do Filho do Homem, não beberdes do seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna. Ninguém estava entendendo muito, mas lá no dia da ceia, Jesus pega o pão e diz, esse pão é a minha carne, e esse vinho é o meu sangue. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Diga aleluia. Você precisa de ceiar. Ceiar é uma ordem de Deus. Eu quero ceiar, pastor. Batiza, filho. Porque o pão é para os filhos. E os filhos são membros do corpo de Cristo. É o corpo e o sangue que você vai comer. Nós fomos feitos filhos, mas temos que ser colocados dentro de Cristo pelo batismo. E pelo batismo, o sangue tem poder na sua vida, o corpo tem poder. Pastor, eu não posso ainda batizar, não vai ter batismo, não posso ceiar, não sou batizado. Me batiza agora. Não vou batizar agora. Vai ficar com vontade agora. Porque o Senhor nos deu uma data, 21 de novembro. Foi o Espírito Santo que nos deu. Nesse dia nós vamos reunir todos desse último encontro, desse de hoje e dos próximos 2 que vão ter. E nós vamos batizar. E até lá, cultive no seu coração um desejo intenso de ceiar, de comer o pão e beber do vinho. E se eu morrer antes, morra em paz. O Senhor vai considerar o seu coração. Mas até lá, nós, a igreja, consideramos o seu testemunho. Testemunho é o batismo. Quem entendeu diz amém. Vamos ceiar agora em nome de Jesus. Os servos vão distribuir os elementos. Se você é batizado numa igreja evangélica, pega os elementos da ceia agora. Se você ainda não é batizado, organize a sua vida. Vamos batizar dia 21 de novembro. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, e temor não há. Mas eu bem sei, e que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou
seu filho amado. Vamos cantar essa canção ao Senhor. Para morrer em meu lugar, na cruz sofreu os meus pecados e por meus pecados, mas ressurgiu, ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, porque Ele vive, e posso crer no amanhã. Jesus que vive está, mas eu bem sei, e que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Aleluia, Senhor. Projeta para mim Mateus 26, verso 26. Enquanto o louvor continua tocando baixinho. Mateus 26, perdão, Mateus 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isso é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Aleluia. Pega o seu pão. Aquela noite que o Senhor seria entregue na cruz, Ele partiu o pão e Ele disse: esse é o meu corpo. O corpo de Cristo é o pão, porque Jesus é o pão que desceu do céu. E ao comer dele hoje, você está dizendo: eu sou filho amado. Porque esse pão é o pão dos filhos. Só os filhos podem sentar na mesa. Não porque nós somos dignos, porque nenhum de nós é digno de comer do corpo de Jesus, mas porque Jesus, sendo o digno, decidiu nos incluir na nova aliança. Hoje, ao comermos, nós comemos por causa da nova aliança. Comemos do corpo de Cristo. Você vai comer hoje discernindo: o corpo é para cura, você vai ser curado. Se tem dores no seu corpo, coma acreditando, a dor vai sair, porque o corpo de Cristo entra dentro de mim. Toda inflamação, toda infecção, todo vírus, toda bactéria não podem ficar. Todo músculo que está inflamado, todo órgão que está doente, ele é curado. Todo metabolismo que é doente, ele é sarado agora pelo corpo. Toda alma que está angustiada, o corpo vai sarar. Você é sarado pelo corpo. Coma discernindo: o corpo é o corpo de Cristo, é para a cura. Erga o seu cálice. Esse é o cálice da nova aliança. É o sangue de Jesus derramado para o perdão dos nossos pecados. Se não há mais pecados, se os pecados foram perdoados, não há mais motivos de sofrermos por causa do pecado. O pecado foi tirado e a maldição foi levada na cruz.
Você não precisa de sofrer mais condenação. Você não precisa de mais sofrer como uma consequência. Foi tudo levado na cruz, filho. Você não precisa de sofrer mais. Pelo sangue de Jesus, nossos pecados são perdoados. Mas mais do que isso, se você tem andado ainda preso na prática de algum pecado, você tem lutado. Você é filho de Deus, filho amado, você não consegue, mas tem lutado para vencer. Quero te dizer hoje que você vai parar de lutar. Você não precisa de lutar. Jesus já lutou a nossa luta lá na cruz. Você vai pela fé beber do cálice e dizer em fé: é o sangue de Jesus que me perdoa e que me liberta. Você pode fazer isso todos os dias. Senhor Jesus diz que você pode reunir 2 ou 3 no nome dEle, e Ele estará convosco. Você pode reunir 2 ou 3 irmãos e fazer a ceia. Se tem alguém enfermo, você deve levar para ele a ceia. Leva lá na casa dele a ceia. Leva no hospital a ceia e ceia com ele. Se ele é batizado, ele tem direito. Ele vai comer, ele vai beber e vai ser curado. Se você está angustiado, passando por luta na sua casa, reúne os irmãos da sua casa, os seus parentes lá que são crentes, e faz a ceia com eles, e apropria do corpo e do sangue. Todos os dias, se for necessário, até manifestar a glória de Deus. A liberdade, ela vai ser manifesta. A cura vai ser manifesta. Você vai desfrutar do melhor dessa terra. O Senhor Jesus nos deu uma provisão na nova aliança. Nós vamos viver uma vida plena, abundante. Somos uma igreja de homens e mulheres sarados. Somos curados na alma. Somos prósperos. Vamos estar assim até o Senhor voltar para nós cearmos com Ele. Se Ele demorar, nós vamos envelhecer com saúde. Seremos uma igreja com muitos velhinhos saudáveis e com muitos novos jovens. Mas é pelo sangue e pelo corpo de Jesus. Não tem nada a ver conosco. A obra é dele lá na cruz. Nós não somos dignos, mas hoje nós reconhecemos, Senhor, que mesmo não sendo dignos, nós recebemos tudo que o Senhor tem para nós. Senhor, nós cremos. Este pão é o teu corpo, este vinho é o teu sangue, é o cálice da nova aliança. Hoje comemos e bebemos de ti. Comemos do teu corpo, bebemos do teu sangue. Nós temos parte com o Senhor. Temos parte da tua obra na cruz, temos parte na tua ressurreição, temos parte na vida abundante, temos vida eterna. Ainda que eu morra, eu viverei, porque o Senhor é a ressurreição e a vida. Aleluia. Coma e beba em nome de Jesus.